Estamos aqui com o secretário de Governo do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab, sempre valorizando as forças de segurança pública e a Polícia Civil. Né, secretário? É verdade, Raquel, recebendo e trocando ideias em relação à segurança, em relação ao Estado e torcendo para que em breve essas nossas forças de segurança tenham lá na Assembleia a nossa Raquel deputada. Muito obrigada, secretário. Eu que agradeço.